Boa. Aí, quando finalizar aqui, vai aparecer um arquivo para você já direto, aí só postar lá no Simulab o arquivo que eu acho que dá certo. Legal. Então, vocês estão visualizando aqui trimestre 1, empresa 2, Robopop S.A.? Estamos sim. Muito bem. Conversando com os grupos, eu notei que ainda não existe um claro entendimento do significado dos dados que compõem os relatórios, tá? Então, além do trimestre, que aparece aqui, do número da empresa e do nome, logo abaixo nós temos um relatório macro e microeconômico. Índices do trimestre, índice de preços, que sinaliza o poder de compra da moeda, índice de variação estacional, que sinaliza o comportamento do consumidor, ou seja, a sazonalidade da demanda, e índice da atividade econômica, que sinaliza nível de emprego e distribuição de renda. Comparando estes dados com os próximos dados do trimestre seguinte, eu gero informação. Aqui no primeiro trimestre eu tive uma inflação acumulada no trimestre de 0,20. Projetada para o próximo trimestre, há uma inflação anual de 2 pontos percentuais, reduzida a um trimestre por meio de taxa simples, 2 dividido por 4, igual a meio. Então, tudo leva a crer que no próximo trimestre haverá uma inflação de 0,5, um pouco maior do que a inflação do primeiro TRI, que foi de 0,2. A sazonalidade, que no primeiro trimestre foi de 95, sendo que no livro era 100, caiu 5 pontos percentuais no primeiro trimestre, julho, agosto, setembro. E para o próximo trimestre, outubro, novembro, dezembro, vai subir para 115, ou seja, há uma expectativa de crescimento de 20 pontos percentuais do primeiro TRI, julho, agosto, setembro, para o segundo TRI, outubro, novembro, dezembro. Por que isto? Por conta do Natal. Ok? E o índice da atividade econômica, que sinaliza nível de emprego e renda, que era de 100, subiu para 101 no primeiro TRI. E há uma expectativa dos economistas que no segundo TRI ele deu um salto para 106. Talvez os economistas estejam sendo otimistas, talvez não, vamos ver o que acontece no futuro. Mas contribuem para esse crescimento o crescimento vegetativo da população brasileira e o fato de que em outubro, novembro, dezembro, há também o pagamento do 13º. Portanto, existe um aumento da renda que tende a se transformar em consumo. Quando eu analiso o relatório setorial, eu vejo aqui todas as empresas descritas, os preços praticados, e eu consigo situar o meu preço em relação à concorrência, para saber se o meu preço está na média, acima ou abaixo. Eu vejo quais as empresas que estão pagando dividendos. Não há uma obrigatoriedade de pagar dividendos trimestralmente, mas há uma obrigatoriedade de pagar uma vez ao ano. Vejo qual foi o lucro positivo ou negativo das empresas, que derivou deste volume de vendas de cada empresa e que, associado ao volume de vendas, indicou essa participação de mercado. As decisões que o Robopop tomou já são conhecidas por todos nós. São decisões tomadas com plena transparência. Preço 5,80. Marketing 360 mil. Pesquisa e desenvolvimento 150 mil. Manutenção, que originalmente era 75 mil, o Robopop aumentou para 100 mil. Por quê? Porque ele está programando uma produção com horas extras. A despeito da capacidade
ser de 415 mil, ele está programando 622.500 unidades produzidas no trimestre. Já que o foco dele é economia de escala. Repôs equipamentos sujeitos à depreciação. No capítulo 3, vocês visualizam qual é a taxa de conversão do investimento em equipamentos para capacidade instalada. E repôs o estoque de matéria-prima. E no capítulo 3, vocês também visualizam a taxa de conversão. Mas fica fácil, daqui a pouco eu vou mostrar que no próprio relatório aparece um índice de produtividade da mão de obra direta e da matéria-prima consumida. Esse relatório, que aqui está denominado demonstrativo das operações, ele começa com o mercado potencial da sua empresa, que representa a máxima demanda que o seu composto de marketing foi capaz de gerar. Quando eu digo composto de marketing, eu me refiro a esse trio: preço, variável de curto prazo; marketing, variável de curto e médio, que corresponde aos serviços antes, durante e depois da venda; e pesquisa e desenvolvimento, que corresponde à tecnologia embarcada no produto e à tecnologia do processo. Então, essa variável P&D é uma interface entre as áreas de marketing, que estimula a demanda pelo produto, e produção, já que P&D afeta tanto a atratividade do produto quanto a produtividade fabril. Ok? Quando eu leio que a minha demanda ou mercado potencial foi de 689.226 mil unidades, e sei que eu programei uma produção de 622.500 unidades, mais um estoque que eu tinha remanescente de 51 mil unidades, eu consegui vender a totalidade da oferta, 673.500. Mesmo assim, eu não consegui atender toda a demanda do período. Num trimestre, lembram? Em que a sazonalidade veio de 100 no livro para 95, ou seja, em que a sazonalidade caiu. Eu comecei a operar como robô POP já com demanda reprimida. Olha só, eu tinha uma demanda de 689, eu atendi 673. Estas que eu não atendi, que representam a demanda reprimida, foram uma oportunidade que eu ofereci para os meus concorrentes. Quer dizer, eu pratiquei um preço atraente, fiz esforços de comercialização no canal antes da venda, durante a venda, após a venda, e desenvolvi atributos atraentes, ou pelo menos mantive, né, a tecnologia do produto, para evitar a obsolescência, e do processo também. E a demanda que eu gerei não foi plenamente atendida, ou seja, eu fui ineficiente do ponto de vista mercadológico. Com esse investimento, a minha capacidade, que era de 415 mil, já subiu para 429 mil, mas como o robô está programado a repetir sempre a mesma programação de produção, esse aumento da capacidade instalada, na verdade, não está beneficiando o robô POP. Então, é essa análise que vocês precisam ir fazendo e verificando que, como vocês são gestores inteligentes, vocês podem ajustar gradualmente a programação de produção. Os indicadores de eficiência fabril aparecem aqui no demonstrativo de lucros e perdas. Custo unitário sem horas extras da mão de obra direta e custo unitário da matéria-prima consumida. Lembrando que a matéria-prima consumida no primeiro turno de horas normais ou no período de horas extras é sempre a mesma. O que muda é o custo da hora extra
para as unidades produzidas em regime de hora extra, que terão um adicional de 50% sobre esse valor de 1,4411. Ok? Muito bem. A despeito da demanda reprimida, eu tive uma receita maior do que as despesas totais. Por isso eu tive um resultado positivo antes de imposto de renda. Aqui eu tive a aplicação da alíquota de imposto de renda, que no capítulo 3 vocês conseguem identificar. É uma tabela progressiva de 2 números, 2 níveis, e o lucro líquido após imposto de renda, 189. Lembrando que por conta dessa demanda reprimida, a empresa deixou de lucrar com a venda de 16 mil unidades aproximadamente. Aí você vai falar, 16 mil é uma perda pequena. 16 mil sobre 689 dá 2,5% de unidades que você deixou de vender. Só que essas unidades que você deixou de vender não precisariam cobrir os custos fixos, que já foram cobertos pelas unidades anteriores que você vendeu. Então, se você está praticando o preço de R$ 5,80 e o seu custo é de 1,56 mais 1,44, aproximadamente 3, você teria uma margem bruta de contribuição de 16 mil vezes 3 e 2,80. De 3 para 5,80. Então, fazendo aqui uma conta rápida, 2,80 multiplicando 16 mil unidades que você teria vendido se tivesse produzido, sua receita adicional teria sido de 44.800. E aí deduz imposto de renda, sua receita líquida. Bom, vamos fazer essa conta em cima da receita bruta. 44.800, olha aqui, ó. Sua receita bruta foi de 361. Dividido por 361. 44.800. Então, você teria, por não Professor, atender... Oi, pode falar. licença, desculpa te interromper. O senhor já fez o controle de presença final? Fiz sim. É que a gente estava na sala simultânea, não viu o senhor fazendo. Ok. Vocês vão acompanhar a minha exposição aqui? Então, eu estou tentando ouvir. Eu estou no trabalho aqui logado, estou tentando ouvir o senhor também. Ah, tá. É porque eu estou gravando essa parte para deixar essa orientação disponível a todos vocês que não puderem participar. Entendi. Seu grupo qual é? É o 9. Eu fiz 2 controles de presença durante a aula. Sim, eu da chamada não, né? Foi um na entrada e um na saída. Ah, tá, que eu estava participando da sala simultânea e só saiu umas 11h10 da Você sala. não participou dos primeiros 40 minutos da plenária? Participei, eu coloquei no chat e no Simulab também, o controle de presença. Uhum. Fique tranquila, porque eu visitei, enquanto vocês estavam nos grupos, o nome de todos os participantes de cada grupo e registrei na minha planilha. Tá bom? Bom, muito obrigada, professor. Desculpa te interromper. Imagina, Luana, vamos lá. Então, eu estava comentando que, por não ter vendido 16 mil unidades, a empresa deixou de ter um lucro antes do imposto de renda da ordem de 22 mil, que representa 7%.
Então, você não atendeu 2,5% do mercado e teve uma receita menor em 7%. Daí você percebe uma alavancagem operacional que poderia ser aproveitada, mas não foi. A empresa teve uma variação de caixa positiva, já que a receita de vendas foi maior que os desembolsos, lembrando a diferença conceitual entre as despesas do demonstrativo de resultados, 3.544.000, e dos desembolsos, 3.882.000. Com isso, ela fechou o trimestre com um nível de caixa de 1.071.255. E aí eu pergunto para vocês, isso é bom ou é ruim? E eu respondo dizendo que é as duas coisas. É bom por ser positivo, mas é ruim porque o dinheiro está ocioso, parado no caixa. Se eu puder reinvestir esse dinheiro ou devolver para o acionista com dividendos, eu estou melhor administrando os meus ativos, evitando o custo de oportunidade. Estoque de produtos acabados, 0. É bom e é ruim, de novo. É bom porque não incorre em custo de estocagem, mas é ruim porque nós vimos que a demanda reprimida penalizou a empresa. Estoque de matéria-prima. Qual é o nível ótimo de matéria-prima? Bom, o robô não está fazendo esse tipo de análise, mas vocês precisam fazer. Ele está simplesmente repondo o estoque de matéria-prima, comprando 1 milhão a cada trimestre. Agora, se você tiver excedente de matéria-prima, você pode usar esse recurso para algum outro projeto. E, por fim, fábrica e equipamentos teve uma evolução por conta dos investimentos, e aqui vocês observam, 8.592.500 é o valor contábil da planta. E aqui, entre parênteses, o valor econômico, ou seja, o valor de reposição a mercado, levando em conta o reajuste do preço de venda do seu fornecedor fabricante. E aqui você tem o patrimônio líquido econômico da empresa, entre parênteses, 11 milhões, e o patrimônio líquido contábil, 10.880.000. Esse daqui é utilizado para o cálculo da TIR. Aí procurem, por favor, a fórmula, se não me engano, na página 39 do livro. Bom, aí chegou o trimestre 2 do Robopop, empresa 2. O IGP previsto era de 0,50 mais 0,2, deu exatamente 0,70, portanto, 100,70 é a inflação acumulada. A sazonalidade, como prevista, 115. Então, a demanda cresceu 20 pontos percentuais. E a atividade econômica, que era prevista crescer 106, não se confirmou, só cresceu 103, mas mesmo assim foi muito bom, tá? Porque a economia, em 2 trimestres, já cresceu 3 pontos percentuais acumulados. E olha, os economistas estão super otimistas, ó. Estão apostando que vai ter um salto mortal em janeiro, fevereiro e março aqui, ó. A despeito da sazonalidade despencar e da inflação se manter estável. Lembra? 2 pontos percentuais ao ano. Bom, os robôs estão mantendo todas as políticas, as suas decisões. Os concorrentes inteligentes estão tentando variar para obter resultados superiores, e isso nem sempre acontece, vocês estão vendo? Os 3 robôs estão tendo lucro, a despeito dos gestores inteligentes, alguns estarem enfrentando prejuízos. E esse foi o melhor período do ano. Natal, alta sazonalidade. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos. Essa análise é sempre muito importante, demonstrativa das operações. Mercado potencial dessa empresa, 713.178. Como a produção é constante, 622.500, e o estoque inicial já havia sido vendido,
Então, o robô só entregou 622.500. A demanda reprimida do robô POP foi muito maior, olha só. Foi o quê? Da ordem de 90.000 unidades. Eu já fiz essa análise com vocês no período anterior. Eu deixo de vender, nesse caso, 12%, mas isso vai me causar um impacto operacional mais que proporcional. Ainda assim, eu tive lucro, antes de imposto de renda, que foi acrescido ao patrimônio líquido, já que o robô POP não está pagando dividendos no decurso das operações. Os desembolsos já foram maiores do que a receita, o que impactou negativamente o meu caixa. Está vendo? Esse caixa de 879 é menor do que o anterior, que era superior a 1 milhão. E aí eu digo para vocês, melhorou ou piorou? E a resposta é as duas coisas. Por quê? Melhorou porque eu tenho menos custo de oportunidade, menos caixa ocioso. E piorou porque eu ainda poderia estar melhor utilizando esse recurso parado no caixa. O estoque de produtos acabados está zerado. Só que agora, numa situação pior. Por que esse zero é pior do que o zero do período anterior? Porque a demanda reprimida aqui foi muito maior. Eu deixei de atender 16.000 no trimestre 1 e no trimestre 2 deixei de atender 90.000 pedidos. Mesmo assim, meu patrimônio foi crescendo. Trimestre 3 para o robô POP. Trimestre 3, robô POP, e aqui nós temos. Havia uma previsão de crescimento da atividade econômica para 110, olha só, ela se confirmou, que maravilha. A sazonalidade caía de 115 para 90, 25 pontos de queda, também se confirmou. E a inflação, 2% ao ano, meio ponto percentual ao trimestre, meio mais 0,7, deu 101,2, também se confirmou. Os 3 robôs continuaram tendo lucro, a despeito de alguns gestores inteligentes enfrentarem dificuldades e terem prejuízo, enquanto outros já estão tendo lucros regulares. Do ponto de vista de demanda, 667 contra 622. Mais uma vez, o robô POP está enfrentando demanda reprimida. E mesmo assim ele está tendo lucro. Deixou de vender algo em torno de 45 mil unidades. E a capacidade aumentando. Mas como a programação e produção faz parte de um conjunto congelado de decisões, ele não alterou o volume de produção. O resultado demonstrativo, lucros e perdas, continuou positivo. A variação de caixa continuou negativo, uma vez que os desembolsos estão sendo maiores do que a receita do trimestre. E com isso, o meu caixa está diminuindo, o que é bom e é ruim. Se fizer parte de uma intenção, pode ser bom. Eu estou reduzindo a ociosidade do meu capital de giro. Ok? Muito bem. Por fim, o patrimônio líquido continuou crescendo, tanto o contábil quanto o econômico. Trimestre 4, quem é essa empresa?
trimestre 4, empresa número 2, Robopop S.A. Índice de preços continuou na sua toada de 0,5 ponto percentual ao trimestre. A sazonalidade prevista, que era de 100, se confirmou. Vamos voltar só para reforçar. Aí havia uma previsão de crescimento da inflação. Nós já vimos que não aconteceu. Sazonalidade de 90 para 100 se confirmou. E a atividade econômica, havia uma previsão de crescimento de 100 para 113. Parece que esse crescimento da atividade econômica também não se confirmou. Observe, 111. Esse é o trimestre 4. E esse é o cenário para o próximo trimestre, trimestre 5. A inflação parece que começa a crescer. Isso, em parte, se explica porque muitas empresas aumentaram seus preços médios praticados, enxergando uma oportunidade diante da demanda reprimida, e esse aumento de preços gerou um aumento de inflação no ambiente econômico. A sazonalidade de 100 irá para 95, e a atividade econômica, que vinha crescendo regularmente, não cresceu 113, como previsto anteriormente, e agora parece que entra num ponto de inflexão, que pode ser uma pequena queda para retomar adiante, ou pode ser uma queda um pouco maior. Aí nós temos os preços, os dividendos, o lucro. Todas as empresas finalmente conseguiram ter lucro positivo, com destaque para os robôs, percebam. E algumas empresas com gestores inteligentes também recuperando os seus prejuízos de períodos anteriores. Mercado potencial do Robopop no período 4, 772.878. E a oferta fixa de 622.500, mais uma vez, enfrentando demanda reprimida, agora de quase 150 mil unidades de demanda reprimida. Né? E o investimento continuou fazendo com que a capacidade de produção crescesse, sem que a programação de produção acompanhasse esse aumento da capacidade de produção. Então, vocês percebem que a decisão do robô não é uma decisão eficiente. Ela é repetitiva, apenas para gerar dados para vocês analisarem e aprenderem com eles. O resultado ainda foi positivo. Os desembolsos continuaram maiores do que a receita de vendas, e isso fez com que o nível de caixa caísse um pouco mais. Lembrando que, do ponto de vista de custo de oportunidade, menos caixa significa menos custo de oportunidade. Ok? A empresa tem matéria-prima para transformar em produto acabado, portanto, trabalhar no trimestre 5. A empresa não tem estoque de produtos acabados, porque está trabalhando sistematicamente com demanda maior que oferta. E isso também está acontecendo com muitas das empresas geridas por gestores inteligentes. Muito bem. Eu me despeço aqui de vocês e preciso gravar, né? Será que essa gravação que eu fiz, que está acontecendo aqui, né? Recording. Stop recording e aqui, o que eu faço? Pause. Eu preciso gravar essa
Pode clicar em stop, professor. Clico em stop e ela salva automaticamente.